Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você que tenha um dia aí muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da taxa Selic, a taxa que controla o mercado. Eu vou falar da ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, uma prática que ganha adeptos a cada safra. Você vai acompanhar o andamento da reforma tributária que promete afetar o setor produtivo brasileiro, ou seja, principalmente o agronegócio. Vou conversar com Matheus Pereira, é o CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar dos mercados do milho e da soja. E vamos falar também do mercado do café, vamos falar das exportações e mostrar que o Brasil é o principal fornecedor de café do mundo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da taxa Selic. A taxa Selic é quem controla o mercado. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para alcançar a meta de inflação. Quando o Copom aumenta a taxa de juros, a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida e isso causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Mas, além da Selic, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas. E desse modo, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da economia. Quando o Copom diminui a Selic, a tendência é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica. Antes do início do ciclo de alta, a Selic tinha sido reduzida para 2% ao ano, ao nível mais baixo da série histórica que começou em 1986. E por causa da contração econômica gerada pela pandemia de Covid-19, o Banco Central tinha derrubado a taxa para estimular a produção e o consumo. A taxa ficou no menor patamar da história de agosto de 2020 a março de 2021. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, considerado a inflação oficial do país, ela teve uma elevação, passando de 3,9% para 3,96% este ano. Para 2025, a projeção da inflação também subiu de 3,78 para 3,80. E para 2026-2027, as previsões são de 3,6% e 3,5% para os 2 anos. E agora vamos comentar da ILPF. ILPF é Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. É uma prática que ganha adeptos a cada safra. A prática da integração lavoura-pecuária, ILP, ela está se expandindo significativamente entre as propriedades rurais brasileiras, conforme o indicado pelos dados do benchmark Confina Brasil, que é compilado pela Scott Consultoria, agora em 2023. Dos 180 estabelecimentos, ou seja, de 180 fazendas analisadas, que praticam confinamento, cerca de quase 47% adotam algum tipo de integração, seja lavoura-pecuária, pecuária-floresta ou lavoura e pecuária e floresta. A ILP não se resume apenas à coexistência de culturas e pastagens. Ela visa otimizar o uso da terra e dos recursos naturais. Esse sistema integrado, segundo a Embrapa, envolve o planejamento e execução
e conjuntura da agricultura e da pecuária de um modo que uma atividade complementa e beneficia a outra, além de promover sinergias entre os setores agrícolas e também pecuário. A ILP, ela oferece vantagens econômicas, ambientais e sociais significativas. A ideia é criar um ciclo virtuoso onde a lavoura melhora as condições para a pecuária e vice-versa. Após a colheita de uma cultura de grãos, por exemplo, a área pode ser utilizada para pastagem, proporcionando alimento para o bovino e, ao mesmo tempo, contribuindo para a reciclagem de nutrientes no solo. Da mesma forma, a presença de bovinos em áreas de lavoura pode contribuir para a fertilização do solo com seus dejetos. Pelo menos é o que explica a equipe técnica da Scott Consultoria. No estado de São Paulo, por exemplo, quase 29% das propriedades que utilizam confinamento implementam integração lavoura-pecuária. A região se destaca pela bem-sucedida iniciativa de ILP, destinadas e destacadas das primeiras visitas da Expedição Confina Brasil, que percorreu 12 cidades do Oeste Paulista. Durante essas visitas, foram observadas boas práticas que favorecem a diversificação das atividades, melhor aproveitamento da terra e oferta de alimentos para o gado, promovendo sustentabilidade. E agora vamos comentar da reforma tributária que promete afetar o setor produtivo brasileiro, ou seja, principalmente o agronegócio. A reforma tributária, ela entrou em uma nova fase de regulamentação, mas ainda precisa abordar o imposto de renda, imposto sobre propriedade territorial rural, o ITR, e o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que é o FUNRURAL, que são os principais tributos pagos pelos produtores rurais, pessoas físicas que geralmente não são afetados pelos tributos abrangidos pela reforma. Dr. Joaquim Rolim Ferraz, ele é da Juvenis JR Rolim Ferraz Advogados. Ele explica que existem exceções, como a venda interestadual, onde mesmo a pessoa física está sujeita ao ICMS. E com a reforma, também o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. A reforma tributária vai afetar mais diretamente as pessoas jurídicas no setor agrícola, que são contribuintes do PIS, COFINS, ICMS, FUNRURAL, ITR, IPI, que é da indústria, Imposto de Renda e a CSLL. CSLL é a sigla para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E com isso, esclarecido, nós podemos dizer que a contribuição social sobre o lucro líquido é um tributo federal cobrado sobre o lucro líquido da empresa. E tudo isso regulamentado em um aumento real da carga tributária, similar aos demais setores econômicos. Para os produtores rurais, pessoa jurídica, a introdução do IBS e da CBS resultará em um aumento real da carga tributária, especialmente se as alíquotas elas forem definidas acima de 25%, como está sendo sugerido no Congresso Nacional. O Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, são os impostos que serão implementados após o período de transição da reforma tributária. Eles irão compor o chamado Imposto sobre Valor Agregado, que é o IVA dual. No Brasil, pequenos e médios produtores rurais frequentemente operam como pessoas físicas devido à carga tributária menor, condição que tende a prevalecer mesmo com a reforma. Em contraste, grandes produtores geralmente operam como pessoas jurídicas, enfrentando uma carga tributária atualmente maior
do que a das pessoas físicas. A estimativa é que este aumento possa chegar a 30% em relação à carga tributária atual, que já é escorchante. Cabe destacar que, se a produção for vendida para frigoríficos, usinas, graneleiros, também pessoas jurídicas, ou for exportada, tem direito a uma redução da carga tributária, deixando-a muito mais próxima da existente para as pessoas físicas, mas ainda superior. E agora vamos comentar do mercado do café. Vamos falar das exportações. As exportações do café aqui do Brasil continuaram a mostrar uma forte tendência de alta no mês de maio, alcançando 4,3 milhões de sacas, um aumento impressionante de 79,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme dados agora da Secafé. Este crescimento ele é destacado principalmente pelo aumento nas exportações de café verde, que subiram 90,2% em relação a maio de 2023. Os embarques de café arábica atingiram 3,16 milhões de sacas, representando um crescimento de 59% em relação ao ano anterior. Já as exportações de café robusta, que é uma variedade de café, totalizaram 868 mil sacas, um aumento de 7 vezes comparado a maio do ano passado. A receita total gerada pelas exportações em maio foi de 1 bilhão e 17 milhões de dólares, a maior já registrada pelo Secafé em um único mês. Esse valor expressivo coloca o Brasil em uma posição de destaque, especialmente à medida que o país se aproxima de bater o recorde de exportações da safra 2020-2021, que foi de 45,7 milhões de sacas. Esses números, eles refletem a contínua expansão do mercado brasileiro de café, que tem se destacado em cenário global competitivo. E agora você vai ver que o Brasil é o principal fornecedor de café do mundo, de acordo com a Rede Global Markets. Os dados de exportação reforçam o papel do Brasil como principal fornecedor de café do planeta e a sua importância no lado do Robusta. Robusta é uma outra variedade de café. À luz das recentes quedas nos embarques do Sudeste Asiático, o Brasil tem se beneficiado da queda nas exportações de café do Vietnã, que em maio registraram uma redução acentuada, com apenas 1.320.000 sacas exportadas, e esse número representa uma queda de quase 48% em relação a abril e 47% em comparação a maio do ano passado, refletindo a oferta restrita no país asiático. A partir do final de 2023, observa-se um aumento das exportações brasileiras em relação aos embarques da Indonésia e também do Vietnã. Nos primeiros 5 meses de 2024, as exportações brasileiras já são 35% maiores que as exportações da Indonésia e também lá do Vietnã, juntas. Pelo menos é o que acrescentou a Lalesca Moda. Ela disse que a oferta restrita no Sudeste Asiático tem ajudado a evitar quedas nos preços do café, mesmo com o aumento das exportações brasileiras. A expectativa é que essa tendência se mantenha, especialmente considerando as condições climáticas adversas lá no Vietnã, que podem impactar a produção futura. E depois do intervalo, nós vamos comentar das exportações do Complexo Soja e eu vou conversar com o Matheus Pereira, ele é o CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado do milho e da soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado da soja.
As negociações do complexo soja no mercado brasileiro estão, vamos dizer assim, em alta, segundo o boletim informativo do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA. A combinação de uma demanda doméstica e internacional robusta, aliada à valorização do dólar frente ao real, tem impulsionado aí um pouquinho os preços no mercado spot nacional, com o óleo de soja se destacando por alcançar aí na parcial de junho a maior média do ano em termos reais. Pesquisadores do CEPEA explicam que esse cenário é um resultado de uma competição acirrada entre consumidores das indústrias alimentícias e de biocombustíveis, além de uma maior demanda internacional. E, como consequência, os prêmios de exportação de óleo de soja no Brasil retornaram aos níveis observados em junho do ano passado. A crescente demanda por óleo de soja, especialmente para usos industriais e de biocombustíveis, destaca a versatilidade e a importância desse produto no mercado mundial. O retorno dos prêmios de exportação aos níveis de 2022 sugere uma recuperação e fortalecimento das posições de mercado do Brasil como um dos principais exportadores de soja e seus derivados. As condições climáticas e as políticas comerciais também serão fatores determinantes para o futuro do mercado de soja no Brasil. E agora eu vou conversar com o Matheus Pereira. O Matheus é o CEO da Pátria Agronegócios e nós vamos falar aí do mercado de soja, de milho, vamos falar de uma viagem que ele fez lá para os Estados Unidos, foi visitar lá nos campos de produção, onde o SDA faz aí sua análise, o seu levantamento. Matheus, bom dia, tudo bom? Bom dia, Antônio, essa manhãzinha fria em Goiânia, estamos aqui firme. Tá friozinho mesmo. Matheus, como nós vimos aí, condição econômica brasileira, arranhando pra caramba, problemas políticos, e aí nós temos aí as condições climáticas interferindo nas duas principais culturas do Brasil, que é milho e soja. Sim. É claro que tem o algodão também, tem outras aí, mas a principal mesmo é a soja, depois vem o milho. Sim. Como é que você está vendo isso tudo? Olha. E aliado... e tem mais uma coisa que estava me esquecendo. O Matheus estava me falando agora nos bastidores. Ele foi para os Estados Unidos e ele visitou a área que é considerada a pior área americana para a produção de grãos. A pior está excelente. Imagine a boa, então. Exatamente, Antônio. A gente vive agora num cenário que no Brasil traz esse otimismo ao mercado da soja, né? A gente tem o dólar empilhando altas, né? Precificando essa complicação política que se vive, né? A gente deixa de viver uma pandemia sanitária já há alguns meses, se não anos, agora a gente vive uma epidemia política, né? O Brasil, infelizmente, não é uma fonte saudável de investimento internacional, né? A gente vê o país realmente cada vez mais mostrando, né, evasão de investidores que mantém a tendência do dólar em alta, né? Na outra via, né, a gente tem prêmios de exportação batendo patamares recordes para 2024, voltando a níveis de 2022, realmente mostrando, né, que o Brasil atualmente na safra 23 para 24 sofreu um corte de oferta, menos produto em campo, né, menos produto a ser exportado. Porém, né, agora, os grandes centros da atenção do mercado internacional, que é a nova safra norte-americana, vem se desenvolvendo de maneira muito satisfatória, Antônio. Eu visitei, né, as piores regiões classificadas em condições de lavoura pelo USDA e, infelizmente, né, o que eu vi com meus próprios olhos foram lavouras satisfatórias, regulares. Em até algumas conversas com alguns produtores locais, Antônio, me foi relatado que é esperado potencialmente a melhor safra da história para aquela região, que é o sul do cinturão agrícola, o delta do Mississippi, a região que a gente chama de Cotton Belt, né, o cinturão do algodão, e partes, né, do cinturão da produção de soja e milho. Então, realmente, o novo horizonte para o mercado da soja e do milho, que é a nova safra norte-americana, que acabou de ser semeada agora, algumas semanas atrás, vem se desenvolvendo de maneira regular, se não muito satisfatória, Antônio. Bom, resumindo, isso é uma visão nebulosa para nós. Exatamente. Isso significa dizer o seguinte, que nós aqui no Brasil, nós vamos começar a plantar a partir de outubro. Isso se o Laninha permitir, né? Então vamos dizer que a gente comece a plantar em outubro.
Se a safra de soja e de milho americana for uma safra boa, com certeza absoluta, vai pisar na garganta dos produtores brasileiros, que já está vivendo uma situação, eu vou até dizer, caótica. Essa é a realidade que muita gente não fala em programas de rádio e televisão, mas é uma situação complicadíssima. E tem muita gente que não sabe nem se vai plantar. Exatamente. A gente está vendo, a gente pode viver na safra 24-25, né, o menor crescimento de área da história do Brasil, em termos de área de safra verão, né, soja e milho verão, né, decorrente realmente dessa incerteza, né, sem capacidade de o que sobra no bolso. O produtor é empresário como qualquer outro. Eu sempre falo isso. Empresário como do setor têxtil, de transporte, logística, mesma coisa, de sem serviço. diferença nenhuma. Se o empresário enxerga capacidade de crescimento, ele põe o pé no acelerador. Se a gente só está enxergando por agora uma capacidade de não sobrar dinheiro no bolso, infelizmente, entra em contração do setor. Então é complicada a história por agora. Para quem não é do agro, mas só para entender, e quem é do agro sabe muito bem o que eu vou falar agora, pessoal do agro é o seguinte, mas eu não sei fazer outra coisa, só sei plantar. Só que agora a história mudou, porque agora ele está sentindo no bolso nesses 2 últimos anos que a coisa mudou de figura. A coisa agora mexeu no bolso. Antigamente, não tá bom, governo, tal, mas a gente plantava e o negócio estourava. E é positivo. Agora não. Agora a maioria dos produtores, a maioria está endividada sem condição de pagar a conta. O produtor rural faz assim. Ele pega dinheiro no banco, emprestado, planta, vende, tira a parte, paga o empréstimo. É assim que funciona. Só que agora deu um pipoco e não dá para pagar o empréstimo. E sabe o que agrava isso ainda, Antônio? Mais de 2/3, cerca de 70% da base produtiva de soja e milho no Brasil são de arrendatários. São pessoas que arrendam terras de proprietários, né, de ortogantes. Essas terras, né, elas acabam precificando, colocando um custo ainda mais caro. Esses produtores estão enxergando realmente uma margem de lucro muito pequena, devolvendo os contratos aos ortogantes, os proprietários, que não têm a proeficiência do que fazer naquela terra, né? Naquela propriedade rural que estava ali sendo arrendada para um produtor típico, tradicional da região, que tem essa veia, né, de empreendedor e sempre expandir os seus negócios, porém, infelizmente, que essa incapacidade de enxergar o horizonte, né, tudo muito nebulado por agora, tem devolvido esses contratos, né, e apertado cada vez mais o crescimento, né, a capacidade de evolução da produção brasileira. Ô, Matheus, você é o CEO de uma das melhores empresas do país, que é a Pátria Agronegócios, de consultoria, vamos dizer assim, de mercado. Você está no mesmo patamar que as grandes aqui do Brasil. Mesma coisa. O que você diria para um produtor agora, hoje, se te procurar lá? Antônio, sendo bem objetivo. Bem, curto e grosso, porque não adianta mais florear. Exatamente. Aproveitem as oportunidades. O mercado está turbulento, a gente tem uma insegurança política imensa no nosso país, a gente tem uma composição de custos que está apertando um lucro muito pequeno, porém, lucro pequeno não mata ninguém. Não, lucro pequeno não mata, não. A gente olhar para frente e não enxergar realmente o futuro desse mercado hoje, com uma safra cheia nos Estados Unidos, complicações políticas dentro do Brasil, carga tributária em incessante evolução no nosso país, temos que olhar para dentro da porteira e pensar na sobrevivência. Então você, produtor rural, que está olhando para o ciclo 24-25, pense na sua sobrevivência. Esse próximo ciclo safra não é um ciclo safra, infelizmente, né, para a gente não almejar ou navegar em margens satisfatórias, mas sim para a gente passar realmente um pouco mais de um custo enxuto, uma atividade realmente um pouco mais limpa, né, porque não está fácil para olhar esse ciclo safra 24-25, seja para o pecuarista, seja para o lavorista de soja de milho, agora nesse ciclo safra 24-25. E sabe aonde que vai estourar isso tudo? Na sua mão, que é o consumidor. Exatamente. É ali que vai explodir. A prateleira sempre é que paga a conta. A gôndola do supermercado é que vai pagar a conta no final da história. A gente fala, a soja não me importa, a soja não impacta, mas esquece que o porco come soja, a tua galinha come soja, o teu óleo de soja que vai no teu arroz, é tudo realmente produzido dentro do nosso país. E se a gente não tem produtor saudável dentro do campo, infelizmente, a gôndola do supermercado que vai sofrer. E no programa de hoje, eu falei, agora há pouco eu dei uma informação
sobre a reforma tributária. Se essa reforma tributária passar do jeitinho que nós falamos aqui, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei o que vai acontecer com as empresas brasileiras. Vai ser um Deus nos acuda, porque nós já temos imposto em cima de imposto, imposto sobre o lucro das empresas. É uma situação muito caótica que nós estamos começando, ou melhor, já estamos vivendo nela. Mateus, muito obrigado, não vamos perder a esperança não. Vamos embora, vamos para frente. Nós, como bons brasileiros, né, mantemos o otimismo, assim dizendo. Muito obrigado, Mateus. Até a próxima, se Deus quiser. Bom dia. Um abraço a todos, tenham um bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.